E estamos aqui, eu e Valfrido Vardi, com mais um Reconversa. Entrevistamos hoje uma jovem liderança no Brasil, que já deu o que falar na política brasileira. Tem uma história absolutamente invulgar para o padrão brasileiro, eu diria até infelizmente, ela é uma exceção e ela tem lutado para deixar de ser exceção. Tem umas esquisitices, ela entende de política, de astrofísica, assim, coisas que não costumam andar muito juntas no Brasil, né? Ultimamente, inclusive, às vezes a política está andando junto com o terraplanismo, né? Então, também nesse aspecto, ela tem uma certa diferença. Estamos falando da deputada Tabata Amaral. Obrigado por aceitar nosso convite. Iva. Muito obrigada, muito honrada de estar aqui com vocês dois. Nós muito felizes. E animada para essa conversa sobre tudo. Sobre tudo. Sobre tudo. Vai ser sobre tudo. Então, vou começar, deputada. A gente sempre pede para a pessoa fazer assim, uma espécie de Wikipedia, o auto-Wikipedia. Antes que o outro faça o seu Wikipedia. Tabata Amaral, até tão jovem também, né? Poderia ser curtinho, mas já é meio longo, né? Vamos lá. Sou Tabata Amaral, tenho 29 anos, quase 30, muito animada para esses 30. Venho da periferia de São Paulo, sou filha de nordestinos, mãe baiana, pai paraibano. Meus pais, enfim, são uma grande inspiração para mim. Os dois vieram para São Paulo buscar oportunidades, assim como muitos outros que construíram nossa cidade, nossas periferias. Minha mãe foi diarista boa parte da vida, meu pai cobrador de ônibus. E eu estou aqui hoje por algumas razões, que se resumem à educação, e aqui os professores significaram para mim, na minha vida, de forma muito concreta. Eu, muito nova, participei da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. Foi assim que eu fui parar na astrofísica, uma política pública, é importante dizer, que impacta milhões de alunos. Ganhei uma bolsa numa escola particular aqui em São Paulo, e foi assim que eu me deparei... Que escola eu acho importante falar aqui. Foi no Colégio Etapa, que fica ali no Paraíso, na Ana Rosa. E foi a primeira vez que eu me deparei com a desigualdade do sonho, que para mim é um tema muito, muito relevante. Eu cresci, assim, sem achar que faculdade fosse para mim, sem pensar sobre o que eu faria depois da escola. E por ter um pai que era muito doente, meu pai era alcoólatra, era dependente químico, era bipolar, num contexto pior do que a gente vê hoje até, de muito estigma, muito preconceito, muito apontar de dedos, muita gente dizendo que meu pai era vagabundo, tinha que rezar, não queria nada com nada. Tudo isso fez com que as pessoas ao nosso redor sonhassem muito pouco para mim e para o meu irmão. E aí o que a gente está acostumado a ouvir na periferia, vai ser drogado igual o pai, não vai dar para nada. E quando eu vou para a escola particular, as pessoas não sabiam exatamente de onde eu vinha, para além de vinha da escola pública. Todo mundo começa a me perguntar que faculdade que eu quero fazer. Todo mundo começa a falar compulsivamente de ITA, Unifesp, Unesp, Unicamp, USP. Eu não sabia o que era esse mundo. E eu só tinha atravessado a cidade, 1h30. Paulista, Ibirapuera, era tudo muito novo para mim, mesmo tendo nascido aqui em São Paulo. E eu falo que é a desigualdade do sonho, porque é muito claro assim, o quanto que o CEP estava determinando sobre o que a gente podia sonhar e falar. Nessa escola eu tive todo o apoio, meus professores logo descobriram que se não me ajudassem a pagar o alimento, a comprar roupa, a pagar meu transporte, eu não ia conseguir terminar o ensino médio. Até porque meu pai, quando estava na metade do ensino médio, começou a fazer o uso de crack, que é uma droga que ela destrói a pessoa muito mais rápido. E aí, estou aqui talvez por duas razões. Uma, essa bolsa e o incômodo que ela me trazia de culpa mesmo. Meu irmão continuou na escola pública. Minha família, meus amigos, meus vizinhos. Então eu vi o quanto que minha vida estava se abrindo para várias possibilidades e a deles não estava. E o que você faz com 13, 14, 15 anos? O que eu fiz foi começar a dar aula em um projeto para ensinar matemática e astronomia, bem nerd, em escolas públicas. E foi muito legal, porque do VOA vieram outros bolsistas e outras histórias, mas ainda tinha aquele incômodo. E aí continuo, vou para 5 Olimpíadas Internacionais de Química, Astrofísica, Astronáutica, quero ser cientista, firme nesse propósito. Quando eu ganho a bolsa da faculdade para fazer minha graduação 4 anos em Harvard e perco meu pai para as drogas 4 dias depois. E aí eu desisto de tudo, eu fazia física na USP, eu saio da USP, eu viro para as faculdades que me aceitaram e falo, não vou. E por que eu falo isso? Porque... Isso foi 2011? Isso foi 2012. 2012. 2012. E eu digo que não vou porque
sabe, esse tanto de coisa que você ouve, não vai dar pra nada. Era muito fácil achar que eu não pertencia àquelas coisas e me culpar mais uma vez pela morte do meu pai, como se fosse uma troca, como se fosse a vida me colocando no meu lugar. E meus professores que ficaram, você tem que ir, não é só sobre você. Diz algo da gente ter uma ex-aluna de escola pública estudando em Harvard. E aí eu vou, mas aí o sonho de ser astrofísica já não faz o menor sentido. Peno para achar que eu vou fazer, mudo para ciência política, que era o mais próximo de educação, e aí me jogo na educação mesmo. Vou trabalhar em Sobral, no interior do Ceará, para entender o que eles estavam fazendo na educação básica. Trabalho na Secretaria de Educação de Salvador, vou para a Índia, fundo Mapa Educação, começo a dar trabalho para político, protesto, movimento de jovens, com aquela ânsia de, eu vi o que a educação fez aqui, mas eu também vi o quanto que a falta dela levou à morte na periferia, e leva à morte todos os dias. Não é só aquela coisa bonitinha, né, que a gente vê no discurso e que meio que acham que não importa para nada. E aí termina a faculdade cada vez mais revoltada com os políticos. Eu cresci, minha família ainda mora em uma comunidade em que a compra de voto é predominante. Assim, todo ano, as duas que eu fui votar em mim, o povo lá com dinheiro, sabe, fazendo tudo o que não se pode. Mas chega uma hora que não dá mais para ignorar a política. Eu cresci ouvindo, né, política é coisa de bandidos, tem que querer distância disso. E não dava, porque por mais... Diga. Não, é que eu tenho uma curiosidade, não vamos entrar na política, mas ainda tem uma curiosidade que aí é quanto à questão pessoal que tem a ver com a educação. Na educação funciona muito o chamado currículo oculto, né? Que acho que já tem uma desigualdade aí de origem, porque os pais têm formação escolar, vivem num determinado ambiente, consomem um determinado produto cultural, então a criança vive... A criança já vive naquele ambiente e isso já vai fazendo uma seleção que já começa em casa. Eu chamo de currículo oculto isso. É uma boa expressão. Você não... Tudo bem, não está presente o tempo todo, o pai não senta a criança ali, é aula de natação, é aula de teatro, o inglês. Os valores... Como o pai articula, como a mãe articula. Como o pai articula, como a mãe articula, isso já vai fazendo uma seleção. Depois coloca numa escola entre iguais e lá pelas tantas... Embora a criança tenha, o adolescente tenha condições de ter consciência disso tudo, acaba não tendo porque vive numa bolha. O seu currículo oculto não era favorável ao estudo. Ainda os pais podem gostar, apreciar que você estude, mas é claro que as referências, a base cultural é muito diferente do mundo que você foi viver. Eu quero saber como é que você... você, tudo bem? A gente combinou antes que eles iam me chamar de Tabata e eu ia chamar de Valfrido e de Reinaldo. Enfim, mas eu tenho um negócio de 100 horas. Eu quero saber como é que você decidiu... Posso completar essa pergunta? Onde você estudava? Sim. Eu ia fazer essa mesma pergunta de um jeito diferente. Você se tornou astrofísica. E você falou que você se tornou astrofísica por causa da matemática. E eu achava, quando eu li o seu currículo, li um pouco da sua história, que você tinha se tornado astrofísica porque gostava de olhar para o céu e ver as estrelas. Como é que era a menina, Tabata? Isso que ele está perguntando. Minha mãe, ela tem uma teoria mais próxima à sua. Só uma história. Meu pai não é meu pai biológico. Ele começou a... Meu pai conheceu minha mãe grávida de mim, abandonada pelo meu pai biológico. Deu 5 dias, eles estavam casados. Uma história muito doida. E aí minha mãe disse que quando eu nasci, ela tinha muita expectativa, se meu pai ia me amar. E aí que meu pai ficou encantado comigo, me apontou para a lua e eu dei risada. Toda vez que eu conto qualquer história, minha mãe fala, não senhora, você fez astrofísica porque você olhou para a lua e você deu risada. Então minha mãe, ela tem umas teorias mais diferentes sobre como o mundo funciona. Isso certamente tem a ver com o contexto familiar ao qual o Reinaldo se refere, para te estimular para estudar e se tornar intelectual que você é, e uma intelectual na política, onde os intelectuais minguam a cada dia, ou seja, a gente tem cada vez menos gente preparada intelectualmente dentro da política, talvez seja esse um dos motivos da demonização da política. Né? Mas o que ele pergunta, como é que você parou para pensar, eu quero estudar, se tornou essa pessoa tão articulada? Até porque assim, não vou fazer aqui, né, entrar em competição de pobreza, que não é o caso, mas minha mulher sabe, eu fui muito pobre também,
não sou uma Tabata, gostava de estudar, e mesmo no ambiente da gente, há um certo olhar assim de quem é essa pessoa esquisita. Mas Especialmente para mulher, que talvez seja até pior. Claro. Por que é que você não está fazendo coisas que seriam próprias e você está estudando, está lendo? Eu cansei de ouvir na família, olha, tem fulano que eu conheço que ficou louco de tanto ler. Então, assim, eu queria saber esse ambiente, como é que foi? Que você pegou eu tô dando risada porque eu tenho 27 tios por parte de mãe, 26, minha mãe, com ela são 27. Tem tio para dizer tudo que vocês puderem imaginar. É uma família bem grandiosa da Bahia. Eu entendi a pergunta de vocês e acho que nunca é uma coisa só, mas se eu tiver que resumir, eu tive oportunidades muito específicas, muito nova, por causa de professores que eu cruzei na minha vida. E eu poderia... meu pai não fez o ensino fundamental, mas meu pai era um cara brilhante. Meu pai era cobrador de ônibus e ele escrevia no ônibus o que ele estava vendo, pensando para mim. Meu pai fazia competições que ele inventava de xadrez para mim e para o meu irmão. E eu falo disso porque as pessoas olhavam para o meu pai e viam um vagabundo, viam um drogado. E eu quero... Quanta gente que, sei lá, meu pai poderia ter sido uma pessoa muito grande. Ele claramente era muito acima da média, mas ele não teve nenhuma oportunidade. Então, para mim, foi uma influência muito grande, mas sendo assim, bem específica. Eu pude fazer a escolinha, né, que a gente chama, porque tinha uma escola de freiras a 2, 3 quadras da nossa casa, que deu uma bolsa pra gente, era R$30, minha mãe não conseguia pagar, minha família sempre morou numa ocupação, e a gente tinha essa bolsa na escolinha de freiras para ir. Então, eu fui alfabetizada muito nova. Isso faz toda a diferença. No momento... Com que idade? Acho que com 5, 6 anos. Quem que é a primeira influência intelectual, além do seu pai, da sua mãe, enfim? São os professores. Que professor? Aí eu vou chegar. Então, tem isso, assim, eu fui alfabetizada nova, isso já faz uma diferença enorme na escola pública. Vou para uma escola estadual, que é o João Ernesto, fica na Missionária, e aí tive boas professoras, sempre fui uma boa aluna, mas eu era muito tímida, muito, muito, muito. Você falava meu nome, eu abaixava a cabeça, ficava vermelha, começava a chorar, e hoje eu entendo que, eu sou uma pessoa falante, né? Mas que tinha a ver com tudo que acontecia na minha casa que eu não conseguia explicar. Como é que você explica um pai alcoólatra para uma criança muito pequena? Um pai bipolar? Não é uma coisa simples. E aí, a primeira professora assim, que eu me lembro foi a professora Rosângela, da 4ª série, que ela me dava muito afeto. Assim, ela dava chaveirinho do esmilinguido, que é aquelas formiguinhas, para incentivar. Eu me lembro dos abraços que ela me dava. E foi aí que eu comecei a ser um pouquinho mais falante, por meio desse afeto. Aí vou para outra escola, Exaltino de Melo, também estadual, tem a professora Simone de Matemática, que inscreve a gente nas Olimpíadas de Matemática. Todo mundo estava fazendo, mas ela junta o grupo de alunos e fala, olha, eu vou preparar vocês, essa competição é muito importante, e aí vai lá, incentiva, eu ganho uma medalha de prata. Você já era boa de matemática antes do incentivo, dizer... Ou você ficou boa de matemática porque é que uma coisa mistura com a outra. Na escola pública, de forma geral, o nível é muito mais baixo do que numa escola, enfim, privada. Mas eu acho que são essas coisas que junta... as pessoas odeiam quando eu falo de sorte, contando a minha história. Mas a verdade é que eu dei muita sorte em muitos momentos. Agarrei cada oportunidade que eu tive. Mas ser alfabetizada cedo é fundamental para você aprender português e matemática depois. Ter uma professora que entende que você ser calada, morta de vergonha, deve ter alguma coisa acontecendo em casa, também é uma coisa. Ter uma professora que junta os alunos e fala, olha, gente, essa prova é importante, incentiva. Então... Eu poderia, e eu já contei a minha história desses professores, aí eu vou para a escola particular, o professor Rubens percebe que eu comecei a faltar, que eu estou indo com fome, que eu literalmente viro para ele e falo, eu não quero mais participar dessa Olimpíada. E ele poderia simplesmente falar, desistiu. Mas não, ele senta comigo uma tarde inteira até arrancar de mim o que estava acontecendo com meu pai. Agora, você foi aceita em Harvard, Yale e acho que mais 3 universidades? Em 6 no total. 6. A sua fluência de inglês? Péssima. Quando você entrou? Eu fiz vestibular para 3 faculdades no Brasil, só passei em uma. Passei em Física na USP. Eu não era, assim, aluna número 1, até porque 3 horas de ônibus, ter que sempre trabalhar para levar dinheiro para casa e por aí vai. Nos Estados Unidos, eu prestei vestibular para 10 faculdades, fui aceita nas 6 melhores. Harvard, Caltech, Princeton e por aí vai.
E aí também tem a ver com um vestibular que era diferente. Eu pude fazer a prova de inglês 2 vezes e tirei a nota mínima. Eu pude fazer o Enem americano 2 vezes, tirei a nota mínima. O inglês era uma tragédia, porque eu tinha ganhado um curso na metade do ensino médio. Meus professores escreveram cartas sobre mim, eu pude contar a minha história. Então, eu sei que as pessoas esperam que eu chegue aqui e fale de uma história que seja o exemplo da meritocracia, mas não é verdade. Eu sinto muito se eu estou desiludindo as pessoas, mas não é uma história de, olha, eu sou brilhante e eu me esforcei muito e eu andei não sei quantos quilômetros. Não, eu sou muito esforçada, eu trabalho desde que eu me entendo por gente, sou muito responsável. Mas não fosse a escola de freiras, não fosse a professora Rosângela, não fosse a professora Simone, o professor Rubens, o professor Tiago, que me deu o notebook dele para estudar, eu não estaria aqui. E essa história ela tem menos apelo contada dessa forma, mas para mim ela é muito mais honesta. Então é dizer que, olha... É porque é a sua história. É a minha história. Em meio a esse caos de desigualdade, por razões que talvez só Deus saiba explicar, eu encontrei pessoas ao longo de toda a minha vida que foram me empurrando para frente. Sou católica. E a gente sabe que nas comunidades mais periféricas, o Estado hoje chega mais, mas não chega. Não tem um equipamento real de esporte, cultura na Vila Missionária. Quem ajudou a gente, quando a gente precisava, foram os vicentinos da Igreja Católica. Sabe o que eu acho? Te olhando a tua trajetória, olhando o que as pessoas falam de você, a grande admiração que você atrai e, ao mesmo tempo, algumas críticas e algum ódio que você também atrai. Ainda bem, né? Eu não confio em gente que agrada todo mundo. Que agrada todo mundo. Mas, podia ser um pouquinho menos. Mas você sabe o que eu acho que é interessante? Você... é a prova de que a atuação do Estado, a intervenção do Estado para a criação de um sistema de educação pressupõe uma dose de talento e de vontade. Isso incomoda, de certa forma, né? Porque não é evidente que essa coisa de meritocracia ela é uma falácia, né? Como você acaba de provar brilhantemente na sua fala e com sua trajetória. Mas, ao mesmo tempo, não há política pública capaz de prescindir do talento humano, do imponderável humano. Isso irrita muito, porque você é exuberante em talento, né? E aí, posso... Depois eu queria fazer um contraponto a então isso. faça, porque... Isso irrita as pessoas. Quando eu tenho uma fala tão dura em relação a essa visão de meritocracia, a gente viu isso nas Olimpíadas. Porque o atleta, Raíssa e tantos outros que a gente fica lá torcendo e super fã, aí tem que andar 20 quilômetros a pé, aí tem que passar fome... Poxa, quando é que a gente vai ter um país em que para você poder ser um herói olímpico como esses são para mim, ou simplesmente fazer faculdade, se você vem da periferia, tem que fazer tanto sacrifício? Porque geralmente é assim, quando você fala de uma pessoa negra, de alguém periférico que chegou longe, olha quanto sacrifício teve no meio do caminho. Eu não acho nada romântico, glamuroso que eu tivesse que chegar com 7 anos em casa, cozinhar, arrumar a casa e bordar para vender os bordados. O que eu queria mesmo... É quase que se glamoriza o super-homem pobre, né? E a super-mulher pobre. Assim. Vamos comparar com pessoas ricas. Qual é o modelo de educação que eu sonho? Não é muito diferente do que uma criança rica tem, como você falou, esporte, cultura, aula de inglês, intercâmbio. Não é muito difícil imaginar. Então, quando eu faço esse contraponto pessoas ricas... E ainda assim será desigual por conta do que ele acabou de dizer. Pessoas ricas, de forma geral... Independente de serem ou não muito talentosas, conseguem fazer uma faculdade, conseguem viajar o mundo, conseguem fazer o esporte. O que eu estou dizendo eu não acho razoável esperar um talento muito específico, numa área muito específica, um grau de sacrifício e esforço absurdo para que pessoas que nasceram onde nasceram, pura e simplesmente por causa do CEP, da cor da pele, da deficiência, qualquer característica... ser algo tão sobre-humano, fazer uma coisa que uma pessoa rica já faz, entendeu? Então, é só nesse ponto. Eu realmente acho que o talento ele é distribuído assim, aos montes e para toda a sociedade. É só que, como a gente é um país extremamente desigual, a gente se acostuma com a ideia de que uma criança rica, normal, mediana... pode ser o que ela quiser, perfeito, eu quero isso para todo mundo. Mas que uma criança pobre vai ter que se sacrificar e ser herói, heroína, nanã para chegar. A verdade é que o pobre precisa conquistar o direito de ser medíocre também. Né? Todo mundo, e para as mulheres. O pessoal fala, gente, tem tanto político homem medíocre, tem que ter mulher também, sabe? Porque tem uma mulher que você discorda e de repente as mulheres não podem ser política. E aí o último contraponto...
Eu tenho um tipo de inteligência que eu tive muita sorte de ser incentivada e motivada, que é uma inteligência lógica, matemática, etc. Agora, quando é que a gente vai ter um sistema educacional que valorize outros tipos de inteligência? Comunicação, liderança, esporte. A Harvard é melhor nisso, nesse sentido. Quando você tem um vestibular que não está olhando só para aquele tipo de inteligência que te faz ir bem no Enem ou na FUVEST, na minha época, mas quando você tem um processo que olha para o todo, eu acho que a gente vai estar selecionando melhor nossos líderes. Então, só esse contraponto também que, massa, que bom, e mudou toda a minha vida ser boa em matemática. Mas eu poderia não ser boa em matemática e ainda assim ser uma ótima líder, ainda assim dançar pra caramba. E talvez não, muito provavelmente esse sistema atual não teria identificado, valorizado e potencializado isso. A articulação do nosso sistema educacional com sistemas educacionais de outros países, você acabou de dizer o seguinte, pô, eu tive uma série de acidentes que me levaram e conduziram a ter uma vida intelectual, uma vida educacional exuberante e bem-sucedida. E eu fui estudar em Harvard, estudar nos Estados Unidos, enfim, o nosso combalido sistema educacional articulado com o sistema educacional de outro país, de uma potência hegemônica como os Estados Unidos. O que você aprendeu que esse sistema americano deseja de pessoas como você? Ou seja, por que eles recebem alguém como você em Harvard, ou Yale, ou Princeton? Qual é a finalidade, ainda que sejam escolas particulares, não é? No fim do dia elas são produto do esforço de uma coletividade, de um país. O que aquele país quer quando forma uma pessoa com você para o Brasil? Acho que eu preciso só fazer um A seleção, já expliquei que é super diferente. Então, você vai ter lá a melhor pessoa de esgrima. São talentos diferentes que são valorizados porque não é um vestibular tão quadrado. O que faz de Harvard são as pessoas, tanto professores quanto alunos. Não é a estrutura, não são os laboratórios, tudo isso é importante, mas são as pessoas. Então, se criou um ambiente em Harvard em que você está atraindo talentos diversos do mundo todo. Então, eu estava lá e aí estava a filha do presidente do Partido Comunista Chinês. E aí, recentemente, entrou a filha do Obama. E aí vai entrar uma pessoa que vem de um lixão, como eu tive colega, sabe? E essa diversidade... É isso que faz eu querer ir para Harvard, que me fez. Eu quero estudar com gente foda do mundo todo. E numa definição não é quem tem a maior nota de matemática, é quem vai me ensinar muito sobre algo. É uma grande lição de humildade, porque tem gente melhor do que você em tudo que você puder imaginar. Então, eu acho que uma das razões para Harvard sair buscando talentos ao redor do mundo é porque é isso que torna Harvard Harvard. Eu quero juntar essas pessoas, eu quero que elas se conheçam, quero que elas criem relações. E aí você está aqui e você vê, meus amigos estão começando a ficar mais velhos, né? Aí você fala, caraca, olha o que fulano está fazendo lá em Hong Kong, olha o que a Zara, que é minha melhor amiga, está fazendo em processos judiciais com causas muito legais lá na Inglaterra. E acho que é justamente essa conexão, essa rede que faz Harvard ser o que é. No final do dia são pessoas. E há uma aposta muito grande, não numa formação específica que pode ser alterada por um robô que surja, mas numa formação ampla, que eu também acho que é uma aposta que a gente deveria fazer. Eu fui obrigada a cursar matérias em 8 áreas do conhecimento. Obrigada, não tinha opção. Eu fiz psicologia, eu fiz oratória, eu fiz folclore e mitologia, tive que fazer história da educação. Aí eu nadei nessas áreas, né? Física quântica, esse tipo de coisa, relatividade, biologia eu vou muito mal, então eu fui para psicologia. Então tem essa formação ampla, eles incentivam até uma formação principal e uma secundária, você monta o teu currículo, há um incentivo muito grande para você viajar o mundo, no meu caso tudo com bolsa, fazer estágio ao final de cada ano. E eu acho que isso conversa muito com a revolução tecnológica que a gente está vendo. O que vai sobrar quando os robôs tomarem mais trabalhos nossos? O que há de humano? Flexibilidade, criatividade, cooperação, você saber quem que você vai acionar naquele setor. Então, é muito para esse lugar que eu gostaria de empurrar o nosso ensino superior. Tabata, essa nossa conversa saborosíssima. Muito boa mesmo. Deliciosa, mas está faltando um pouco de pimenta. Que é tudo que eu espero de você. Faltando um pouco de pimenta. Isso tudo que você acaba de falar, eu já vi embates seus com a direita, com a extrema-direita, com a extrema maluquice, com aquele ministro da Educação, Vélez Rodrigues.
Coitada, assim, parabéns. Parabéns, mas ela foi perversa, porque ele nem sabia o que ela estava fazendo lá. Ele nem tinha noção. Foi um negócio assim, foi inacreditável. Um momento de país, você falava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Porque ele realmente não tinha ideia. Não tinha ideia. Ela começou a falar de coisa, começou a olhar para ela assim, dizendo, do que a senhora está falando? Ela está falando do ministério dele. Né? Eu vi embates seus com a direita, mas eu também sei que setores da esquerda, com esse seu perfil... Você está sendo muito generoso, porque eu apanho em quantidades iguais da esquerda e da direita. Não vem com essa de setores, não. Por que você apanha da esquerda? Essa é a Para além da questão, dia a questão dia. ideológica, a gente pode entrar daqui a pouco. Assim, questões específicas de pauta. Por exemplo, a reforma da Previdência, que foi um embate que você teve. Mas, digamos, existencialmente falando, ideologicamente falando, do ponto de vista dos valores, o que é que parte da esquerda organizada, ou então grande parte, olha e fala assim, essa menina não é legal? Do que você comunica enquanto pessoa? Tem 3 respostas em diferentes camadas. Eu mesmo, às vezes, já me irritei com você, viu? Porque eu não sou de esquerda, mas... Faz parte. Faz parte. Tem poucos deputados federais cujos votos são tão amplamente conhecidos e divulgados como os meus. Então, tem 5 que são acompanhados. Sorte ou azar, eu sou uma delas. Então, todo mundo sabe como eu penso sobre várias coisas. Você está chutando... Não, eu chutei aqui. Entendi, mas a maioria das pessoas não sabe dizer como, sei lá, talvez mais... Mesmo as que mais acompanham, mais de 10 pensam sobre várias questões. Você está submetido a escrutínio permanente. Exato. Então, é claro que vão discordar de mim, eventualmente, ou muitas vezes. Mas, primeiro, por que você está submetido a escrutínio permanente? Eu vou falar um negócio da esquerda porque eu acho que responde. A resposta mais simplista e rasa, e talvez equivocada, seria porque ela pensa diferente. E aí, talvez 2 diferenças, uma econômica. Eu, de fato, tenho uma visão econômica mais ao centro. Posso explicar o porquê, se fizer sentido. E tem uma questão que é uma defesa irrestrita da democracia que incomoda muito uma ala mais tradicional da esquerda. Então, eu vou e falo que a Rússia invadiu a Ucrânia e que o Brasil deveria ser firme na defesa da soberania do território ucraniano. Eu vou e digo que eu acho um absurdo passar pano para o que acontece na Nicarágua ou na Venezuela. E isso incomoda. Porque tem uma parcela da esquerda que ainda vê o mundo num conflito União Soviética versus Estados Unidos e que não é tão firme na defesa da democracia. Então, posicionamentos diferentes incomodam, isso faz parte, porque você está fazendo um questionamento. As outras 2 camadas que eu entraria, que aí são mais corretas em explicar o tamanho do ódio e dos ataques, uma é disputa de espaço. Na hora que você chega e fala, eu sou progressista, a minha visão é uma visão de centro-esquerda, você está apresentando uma alternativa de visão. E ninguém gosta de ser questionado, ninguém gosta de ter seu pedaço disputado. A esquerda, muitas vezes, uma parcela dela vai ser mais violenta comigo porque eu não disputo voto com a direita. Então, eu estou lá nos meus embates, mas um deputado de extrema-direita, quem vota no Eduardo Bolsonaro jamais vai votar em mim, porque eu sou progressista. Mas a pessoa que está mais à esquerda... ela está disputando o voto comigo, porque é uma visão de mundo mais próxima. Então, tem uma coisa de ocupação de espaço que eu tive que entender. Porque eu ficava, por que é que essa galera não me aceita? E aí, teve uma hora que eu entendi, não, essa galera está disputando o voto comigo, vida real. E aí, o que for crime, a gente tem que denunciar. E aí, a terceira camada, a pitadinha que eu colocaria é, esse questionamento todo incomoda muito mais quando vem de uma mulher jovem. Até pelo que eu falei, do receio que eu tinha da política. Eu tinha a pior visão quando eu era mais nova. Eu não fiz parte de grêmio estudantil, de juventude partidária, de movimento estudantil. Mas, e eu me arrependo. Você está dizendo que subsiste um machismo também na esquerda. Exato. Porque, afinal de contas, quem é essa mocinha? Exato. Se fosse um homem mais velho, um advogado, falando, vocês estão errados, dói um pouquinho menos. Agora, quando chega uma menina que não se formou nos rankings partidários, que não seguiu a fila, que não está ali na hierarquia, e fala, olha, eu discordo de você nisso, quando são todos homens brancos de quem eu estou discordando basicamente, a pessoa fica revoltada. E eu não digo que minha visão de mundo ela é melhor, moralmente. Se tem uma coisa que eu odeio no nosso campo, é que é muito fácil alguém de esquerda virar para alguém de direita e falar, ai, eu sou melhor. Não, eu acho que isso explica muito da arrogância da esquerda. Não, mas eu defendo o direito de apresentar uma ideia alternativa. Há quem te veja, para apimentar um pouco mais. Oxe, vamos embora. Como um elemento, uma tentativa de humanizar uma visão de mercado do Brasil e do mundo. Quase como se você fosse uma infiltração
neoliberal numa visão progressista. Né? Isso é grande parte do que eu ouço. E eu também apanho para burro, né? Do campo progressista, às vezes, do campo de centro-direita, assim, e por, às vezes, motivos... eu já apanhei dos dois lados, acho uma delícia. É do jogo. Mas mais poderosas do que essas ponderações, me parece essa, de que você é uma neoliberal com embalagem de progressista. Você já assistiu o filme Nikita, só que o contrário, né? Você, assim, ela é a Nikita, ela foi criada para mudar o nosso DNA, para mudar o nosso gene. Eu vou começar com uma anedota. Ana Carla, do nosso time de Brasília, maravilhosa, estava no bar em Brasília há algumas semanas, chegou um rapaz e falou: "Você sabia que a Tabata é Illuminati?" Puta! E aí a Ana virou assim e falou... Isso aí eu também sou, mas nunca te encontrei lá. Não, assim, eu demorei a entender. Aí a Ana, eu acho que não. Aí ele, não, ela é parte de uma conspiração globalista de direita que levou ela para os Estados Unidos. E aí a Ana ficava assim... Aí no final ela falou, olha, todo mundo tem acesso à agenda dela, do time, não cabe reunião dos Illuminati. Aí foi assim que ela encerrou a conversa. E ela veio me contar e eu falo, meu Deus, como tem gente doida nesse mundo. Que tem várias respostas para isso. Eu não gosto de me voltar sempre para o machismo, porque parece que eu estou tentando, sou mulher, não sei o quê. Mas tem um quê? E eu vou explicar por quê, e tem outras coisas também que eu vou falar. Porque essa é uma coisa que vem da esquerda e da direita. Então, a direita acha que eu faço parte de uma rede globalista coordenada pelos Soros. Eu não sabia quem era Jorge Soros até ver essa teoria. A esquerda vai dizer que eu faço parte de uma coisa globalista também, financiada pelo Jorge Paulo Lema e outros empresários, que é para adentrar a esquerda. Eu acho que tem um quê de machismo, porque sempre essa menina chegou aqui porque tem um homem muito rico financiando ela. E é engraçado para mim... O sugar daddy ideológico. Exato. E eu acho bizarro porque o principal ataque da extrema esquerda e da extrema direita... com fake news, e é uma extrema esquerda mesmo, assim, a gente que já atacou coisa em mim numa rua, sabe? Não é a galera do diálogo. É dizer que tem algum bilionário que me trouxe até aqui. Porque talvez seja inconcebível pensar que uma jovem da periferia tenha chegado aqui com muita ajuda, mas com as próprias pernas. E que um bilionário possa ter boas intenções. Exato. Porque pode ter. Talvez não todos os dias. Talvez não todos eles, mas... Mas vocês entendem o ponto? Eu tô para encontrar um para mim, mas até agora não. Não, e às vezes eu brinco assim, olha, o dinheiro não chegou, avisa ele. E eu acho que tem... Eu não vou me alongar nesse ponto, mas... talvez combinasse menos com o homem mais velho a ideia de que você faz parte de uma conspiração de bilionários que te financiaram. Mas é uma menina, é claro que ela não chegou lá sozinha, sabe? É claro que tem algo grande por trás. Então tem esse ponto. Bom, com efeito, um parênteses rápido, claro. Não há ninguém, não se identifica nenhum cara, nenhum homem com essa coisa assim. Ele é alguém que está sendo manipulado por bilionários. Vai em cima dela, não vai em cima de um cara. Mulher, cabeça fraca. Então tem esse aspecto. Muita gente acha que é mimimi, então eu até, ok, desisti de vocês. Mas aí tem, a resposta concreta que eu posso dar de fato, eu tenho uma visão econômica mais ao centro. E eu quero disputar essa visão econômica, eu quero, uma pequena provocação. Todo mundo que brigava comigo por conta da reforma da Previdência, eu respondia. Dilma quis fazer, Temer tentou fazer... só se conseguiu fazer depois que eu fui eleita. Eu tenho certeza que se o Lula for eleito, ele não vai desfazer a reforma da Previdência. Por quê? Porque por mais dura que ela seja, por mais que você possa questionar uma coisa que pesou mais para a pessoa ou outra, a população está envelhecendo. Ela era necessária. E está aí. Tentaram falar de reforma da Previdência, no mesmo momento foi abafado. Então, só para dizer que talvez a vida concreta seja mais difícil do que a vida no Twitter. E também na vida concreta, vamos ser claros, ainda que quisesse desfazer, você não tem congresso para desfazer. Portanto, assim... Eu entendo o que você está dizendo, mas o simples fato da Dilma ter tentado fazer, acho que fala que essa não era uma visão neoliberal. E aí olha para minhas votações, sabe? De forma consistente,
eu voto como alguém de centro-esquerda, inclusive mais à esquerda do que vários membros do partido que eu estava e por aí vai. Se eu estivesse aqui defendendo interesses neoliberais, eu teria apresentado tanta proposta para taxar lucros e dividendos, para a gente ter uma reforma tributária. Eu teria questionado, como eu questiono, isenções que não fazem o menor sentido. Então, assim, os fatos falam por si só e acho que essa é a minha tranquilidade. Não haveria lugar para você... Pimenta, né? De novo. Não haveria lugar para você... Mas ela se livra de todas as pimentas. É com um copinho de leite. Eu estou há 5 anos apanhando da política e há muitos mais anos lutando. Então chega uma hora que não você haveria não se embora. Por exemplo, eu vejo você... Eu acho que você teria uma conversa excelente com a Haddad, por exemplo. Eu acho que você viu... Eu gosto muito do Haddad. Não tenho dúvida. Então, veja, eu não estou sendo irônico. É porque eu vejo assim, eu acho que você... Eu acho que ela viu o arcabouço fiscal. Eu vi o arcabouço fiscal, os meus amigos de esquerda, alguns odiaram o texto que foi aprovado. Eu acho que o texto que foi aprovado é o melhor texto possível. Melhor texto. Não é o melhor texto do mundo, mas é o possível. Melhor texto. Não, é que eu não conheço nada além do possível. A matemática é ela, a astrofísica é ela, mas eu juro que eu não conheço nada além. Mas a política é a arte do possível. É a arte e do é isso que alguns tuiteiros não entendem. Não entendem. Então, assim, não tem um lugar, não haveria um lugar para você no PT. Eu estou perguntando porque eu já quero juntar com outra coisa. Você se opôs à formação da federação do PSB com o PT. Né? E você disse, o PSB vai ser engolido. Né? O PSB teve um desempenho ruim na última eleição, do ponto de vista do número de deputados. Votou consistentemente agora a favor do arcabouço, né? Por unanimidade. É isso, Todos, né? os votos. Todos. Mas não haveria um lugar para você no PT, num partido maior, numa máquina maior? Por que o PT não serve? Não é para criticar o PT, eu quero saber assim, aqui a Tabata não cabe nesse modelo. Por que não cabe? Aí tem mais a ver para mim porque o PSB, que foi a escolha que eu fiz aí com muito mais tempo e entendimento de como as coisas funcionavam. Tem uma razão afetiva também. Oi? Né? Tem uma razão afetiva. Não. Não? Eu converso com o PSB para explicar. Meu namorado, esse é o momento tititi da conversa. João, maravilhoso, prefeito de Recife, isso também mesmo. faz parte João do PSB. Campos. O prefeito João Campos. Mas não, eu fui para o PSB 100% por alinhamento com o partido. E aí, respondendo um pouco as duas perguntas, no meu humilde entendimento, faz falta ao Brasil uma centro-esquerda forte. O Brasil tem vários partidos de direita. Por que é que a gente não pode ter um partido de esquerda e um partido de centro-esquerda? Por que é que a gente não pode ter um partido progressista com uma visão econômica mais ao centro? Mas, Tabata, vou apelar aqui a matemática, que sabe geometria, que sabe tudo. Ela sabe tudo. Tudo. Sempre que se fala de polarização no Brasil, eu já vi, e foi aí que eu disse, tem hora que eu me irrito também com você. Eu me irrito com essa ideia da polarização, dizendo Bolsonaro, PT. Não são a mesma coisa. Exato, porque não é polo. Um é polo. Total. Um é polo, é extrema-direita. Mas o PT, chamar o PT de extrema-esquerda... E o presidente Lula é propriamente E o presidente Lula, esse arcabouço, bem ou mal, tem o endosso dele. Que é um arcabouço, vamos pensar na geometria europeia, americana, ele é centro-direita. Aí o que ele fez como presidente? De mercado. É isso que eu assim, não existe essa polarização. Quando você fala de uma centro-esquerda forte, o PT não é de centro-esquerda. Eu não estou querendo te levar para o PT, não, estou querendo te ouvir. Não, sim. Estou estressando o argumento. Acho que, enfim, o bom de já ter passado o tempo é que a trajetória fala por si. Votei em Ciro, depois votei em Haddad, votei em Lula no primeiro turno, votei no segundo. Concordo 100% e falei isso diversas vezes. Bolsonaro e Lula não são opostos de uma mesma polarização. Isso é mentira e foi o que eu tentei convencer várias pessoas com mais ou menos sucesso, a depender do caso. Mas o ponto é, o PT no governo, ele se coloca de uma forma diferente do que ele se coloca em seu ideário. O que é bom, não digo como crítica. A arte da política é a arte do possível. É você entrar em consenso com quem pensa diferente de você. Mas quando a gente olha para o ideário, o PSB é um lugar no qual eu realmente estou confortável. Então, eu falava um pouco de coisas muito caras a mim. O nosso presidente Carlos Siqueira sempre é muito firme nas questões da democracia. Então, quando houve um posicionamento mais à esquerda favorável ao que acontece na Nicarágua, o nosso presidente foi o único que foi para a imprensa falar: o PSB se opõe à ditadura nicaragüense.
quando houve esse zum que prejudicou muito a gente sobre o conflito Rússia-Ucrânia, o meu presidente foi lá e falou, olha, gente, isso é um absurdo. Aliás, só um parêntese, chamar o regime da Nicarágua de esquerdista, que não é um regime fascistoide. É um regime fascistoide que reivindica, fascistoide familiar. É uma ditadura, uma ditadura asquerosa, violenta e que reivindica a condição de esquerdista, e esquerdista que entra nessa história, meu Deus do céu, está endossando a violência, só isso. Mas, São Prazer, por que eu fui para o PSB? O PSB é um partido de tamanho médio, mas que tem uma história gigantesca, com grandes quadros, e que tem uma visão que é mais alinhada à minha visão. E acho que quando a gente olha para a atuação do Márcio França, do nosso presidente Carlos Siqueira, do vice-presidente Geraldo Alckmin, são pessoas ao lado de quem eu me sinto bem ideologicamente. Como é a sua relação com o presidente Lula? Você tem uma relação com ele? Você se conversa de vez em quando? Eu conheci o presidente Lula quando pouco antes de declarar o meu apoio, que foi antes do primeiro turno. Agora? Nessa eleição? Ano passado. Eu nunca tinha estado com ele. Gente, eu estou na política faz 4 anos. É que você é tão antiga na política. É que as pessoas acham que eu estou aqui, ó. Ela acabou de começar o segundo mandato, tá, gente? Tem alguns comentários nas redes sociais que é, onde você estava na época do mensalão? Aí eu respondo, na 3ª série do ensino fundamental. Então, assim, eu sou nova na política. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o presidente Lula, estive com ele rapidamente em outros eventos, fui na comitiva que foi à China, e obviamente sei que ele carrega uma missão gigantesca de reconstruir esse Brasil. Não, eu estou querendo saber menos do seu ponto de vista superestrutural, mais do seu ponto de vista humano. Na linha da pergunta do Reinaldo. Tem uma coisa que me marcou. Como é que foi a relação? Eu te conheci, como é que foi? Foi eu não sabia desse seu talento. Você não sabia? A coisa que mais me marcou, e isso eu não tinha falado, enfim, no contexto público, mas para amigos, que foi... Eu passei 4 anos me doendo com gente que não sabe como a vida é. Diploma de realidade. A direita e a esquerda. Então, eu estive muito à frente da negociação do novo Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica. E quando eu estava conversando com representantes do governo Bolsonaro, era coisas do tipo, não, a gente vai criar esse voucher para o passeador de cachorro. E eu assim, passeador de cachorro? Isso não faz sentido nem na missionária, imagina no sertão da Bahia, sabe onde minha mãe cresceu. É muito duro dialogar com gente que não tem ideia da merda que tá falando. Que nunca pegou uma fila num posto de saúde, que nunca entrou numa escola pública. Vida real. E quando a gente fala de pessoas mais à esquerda no Twitter, é a mesma coisa. As pessoas não sabem o que é o mundo de verdade. Então, na conversa com o presidente Lula, obviamente que eu esperava isso, porque passou fome, sabe? Viveu a vida como ela é, nos seus piores e melhores aspectos. Essa foi a coisa que mais ficou, assim. E você gostou, ele entendeu a vida real, não entende a vida real? Não, absurdamente. Eu estava conversando com alguém que sabe como a vida é, que se dói com a dor das pessoas. Então, faz falta político que tenha sentimento, que conheça as coisas, tenha empatia. Então, assim, desde quando falava da fome no Brasil, quem passou fome, ou quem chegou perto dela, não trata a fome como um número, que você fica disputando, como o governo Bolsonaro falava, não tem 30 milhões de pessoas passando fome. Era um dado do próprio governo. A pessoa que passou fome é outra dinâmica. E aí, uma coisa que é muito cara para mim é ensino técnico. Porque a gente tem essa visão elitista no Brasil de que ensino técnico é para quem não consegue fazer faculdade. Na prática, o mais pobre não está nem terminando ensino médio. Aí é uma coisa mega técnica, mas eu tenho um projeto que está no Senado, que eu luto por ele há um tempão, que é para a gente quebrar essa hierarquia. Começar a falar de blocos de conhecimento que você pode somar, falar de certificações de conhecimento ao invés de diploma. É um debate desse aprendizado ao longo da vida. Professora, ficou muito abstrato isso, daqui a pouco você explica. Daqui a pouco a gente fala. Tá. Mas enfim, e eu fui levar esse tema na conversa com o presidente Lula. Olha, eu acho que ensino técnico é uma coisa que o Brasil errou muito no passado de não ter investido. De cada 10 jovens aqui, 1 faz técnico. Na Europa é pelo menos 5. E aí ele trouxe a experiência dele de alguém que fez ensino técnico. Então, assim, eu vou acabar por aqui. É isso. Faz muita diferença políticos com diploma de realidade. E eu saí dessa conversa, que foi antes do primeiro turno, assim, não é à toa que ele é quem é. Ele sabe como é a vida. E a gente ficar sendo governado por gente que não sabe como é a vida é extremamente perigoso. Eu gostei dessa menina, porque eu vivo falando meu diploma do Senai. E ela me deu um diploma agora que isso vale uma coisa. Ela falou assim, Lula tem diploma de realidade. É isso. Que foi o que ele fez? Meu sonho era saber imitar.
O meu já falei. Astrofísica. Não, acho que o meu é mais difícil. sabe aquela coisa? Se você pudesse saber uma coisa que você não sabe fazer, eu sempre falo cantar e imitar. Mas eu não sei. A imitar deve ser mais fácil que a astrofísica. Com certeza. Mas isso que ela aponta do Lula é espetacular, porque na quinta-feira, esse programa está indo ao ar nesta segunda-feira. Na quinta-feira, que ele foi à Fiesp, assim, eu fiquei fascinado com aquele discurso, porque, de fato, havia acontecido um monte de coisa horrível. O Centrão havia preparado um monte de coisa horrível, né? Da questão da demarcação, do marco É uma tragédia. da demarcação. Quarta-feira. O ataque à Mata Atlântica, um negócio... Só assim, na quarta-feira, aprovaram projetos para esvaziar o Ministério do Meio Ambiente, para esvaziar o Ministério dos Povos Indígenas, para deixar que o Congresso possa opinar sobre demarcação. Isso. E também para permitir o desmatamento na Mata Atlântica. O ataque à Mata Atlântica assim, é um ataque criminoso, o que foi aprovado ali, e acho até inconstitucional. Acho inconstitucional. Depois vão reclamar que o Supremo se mete em tudo. O Supremo se mete em tudo. E claro que os jornais refletiam isso. Eu mesmo tinha escrito naquele dia, eu disse, olha, tudo bem, viva o arcabouço, o Lira ajudou, mas olha isso aqui, né? E aí o Lula, e é isso que é o grande político. É claro que ele sabe o que aconteceu, é claro que o partido dele tem que tomar providência, é claro que vocês têm que tomar providência, mas a hora que ele vai falar, ele diz o quê? Eu preciso governar com o Congresso. Em vez de aumentar a crise, ele vai e tenta diminuir a crise e tenta dialogar. Isso é política de quem conhece a vida real. Porque mesmo sabe que o povo tem pressa. A diversidade é gigantesca. Total. E quando eu falo de diploma de realidade, acho que é importante reconhecer que você pode ter políticos de direita e esquerda com diploma de realidade. Não é uma coisa exclusiva do nosso campo. Mas quem tem diploma de realidade tem pressa. É importante ter político que vai subir no palanque e fazer o discurso bonito. Mas geralmente isso não resolve nada. E quem sabe a urgência da fome, a urgência do povo, pula essa parte e fala, tá bom, vou sentar para negociar com você. Posso não gostar de você, posso não concordar com você, mas tem um problema para a gente resolver e eu tenho pressa. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente perdeu nos últimos anos. Muito político de palanque, muito político de Twitter e pouca gente disposta a sentar, conversar, negociar, dialogar para resolver problema concreto. No final dos anos 70, começo dos anos 80, dois políticos de nascido esquerda... ainda. Mas essa história conhecida, ela conhece, é uma moça culta. Dois políticos, um de esquerda e um de direita, disputavam as eleições presidenciais da França. O Mitterrand, de um lado, de esquerda, e o Giscard d'Estaing, de direita. E no debate, o Giscard d'Estaing diz uma frase famosa para o Mitterrand. Vocês não têm o monopólio do coração. É verdade? A esquerda não tem o monopólio do coração? Não tem gente de direita que tem coração? Vem muitas coisas à minha cabeça, tentando... Mas eu lembrei de uma outra do ministro do... Diga. Depois eu falo. Do ministro do Mitterrand, ministro da Economia. Puxa, o nome me fugiu, porque também a idade pesa. Mas essa é maravilhosa, porque você lembra que o Mitterrand ele começou com um governo de esquerda mesmo, e depois ele começou a recuar, porque as coisas começaram a dar muito errado. E aí alguém perguntou para o ministro das Finanças do Mitterrand, vocês estão fazendo coisas que a direita faria. Qual a diferença? Ele falou que a gente faz com dor no coração. Pode procurar que essa frase existe. Essa é muito e é genial. É, claro. A nossa diferença, a gente faz com dor no coração. A gente sente muito. A direita. Tem gente de direita que tem coração? Tem. E eu acho que a gente erra muito quando a gente demoniza alguém só porque ela pensa diferente da gente. Tem limite para o diálogo, tem limite para a negociação e para mim o limite é a lei. Eu vou sentar com alguém que é nazista? Jamais. Jamais. Eu vou sentar com alguém que é deliberadamente transfóbico e é violento contra pessoas trans? Não vou. Transfobia é crime nesse país. Sabe, direitos humanos para mim são inegociáveis. Agora, isso não pode me impedir de sentar com uma pessoa que tem uma visão diferente econômica, que pode até ter uma visão diferente sobre o que é o machismo, como que ele deveria ser enfrentado, porque a gente vai se recusando a conversar com quem pensa diferente. E a gente vai se colocando nesse pedestal e vai se afastando da maioria das pessoas. Tem uma coisa que me marcou muito. Eu cresci numa comunidade super conservadora.
Eu fui coroinha acólita do coral da infância missionária, que vocês puderem imaginar, ministra da Eucaristia. Venho de uma família nordestina que é mais conservadora, quando eu falo da minha família estendida. E foi na faculdade que eu vim entender o que era o racismo e qual deveria ser meu papel enquanto pessoa branca. Que eu vim entender o que era a luta contra o machismo, o feminismo. E eu lembro a primeira vez que eu voltei para casa de férias, pé na porta. Assim, a pessoa fazia uma piada e eu, você tá sendo racista, gordofóbico, preconceituoso, nananã. Porque eu tava com aquele conhecimento todo novo. E as pessoas estavam putas comigo. E chegou um amigo meu de um tempão da comunidade e falou, olha, Harvard fez uma lavagem cerebral na Tabata, não é a mesma pessoa. E eu brinco assim, como playboy da favela, a última coisa que você quer é não pertencer mais. Eu nunca fui uma pessoa típica da periferia, eu sou branca, eu tive várias oportunidades. Da mesma forma que eu nunca fui a pessoa típica de Harvard, eu estava na faculdade trabalhando de babá. E eu falei, caraca, eu estou sendo muito arrogante. E aí foi um processo para como é que eu não abro mão dos meus valores, mas eu converso com as pessoas, eu não me coloco num pedestal, porque a gente trilhou caminhos diferentes, a gente chegou a conclusões diferentes. E aí eu brinco que uma das minhas maiores vitórias é estar num churrasco da minha família, aí alguém faz uma piada preconceituosa, é automático, desculpa, Tabata. Essa é a minha pequena vitória. É que a gente não fale na minha família que alguém tem cabelo duro. Porque isso reflete o racismo, porque isso machuca as pessoas, sabe? Mas não é eu aqui, eu sou a boazona, não sei o quê. Gente, não pode falar assim. Por isso, isso e isso. E eu não estou dizendo que não seja correto ser pé na porta. Mas, de novo, para alguém que tem que encaixar Harvard e a periferia aqui dentro, esse foi o caminho que eu encontrei. E aí eu digo isso porque a gente tem que sim, inclusive... Na minha opinião, não tem essa de é perigoso o Bolsonaro ser preso. Bolsonaro cometeu vários crimes, tem que ser preso. Mas, ao mesmo tempo, não dá para virar para metade do Brasil que votou nele, depois de todos os crimes que ele cometeu, e chamar de fascista. Confundir o eleitorado do Bolsonaro com o Bolsonaro é uma burrice essencial. Então, assim, eu vou não são a mesma coisa. Eu estou lutando para que o deputado Nicolas tenha seu mandato cassado. Porque ele foi para a tribuna, para expor, para silenciar as deputadas trans que nós temos. Aliás, deixa eu falar, deputado Nicolas, eu não quero entrevistar você. Tá? E vocês entendem que tem um limite? Tem um limite. Eu acompanho agora, o relator. Eu também, estou no conselho de ética contra eles. Mas a gente não pode virar para um cidadão que está reproduzindo uma visão do que é uma pessoa trans e tratar essa pessoa do mesmo jeito. Eu tenho pessoas na minha família, na minha comunidade, que acham que é errado, que acham que aquilo foi ensinado, que acham que é modinha. Então, que pega, não anda junto, porque pega. A mesma firmeza que eu tenho que ter para denunciar um deputado no Conselho de Ética, para denunciar alguém como o Bolsonaro, que foi criminoso em várias esferas, a gente tem que ter para entender que a gente não é melhor do que as pessoas, e virar e falar assim, olha, de novo, o limite é o crime, o limite é a lei. Só que tem uma certa arrogância na esquerda que é de não permitir ninguém que pense diferente. Vocês entenderam a diferença? E aí virar assim, olha, sim, é muito problemática essa visão que se tem. Mas eu acho que no dia a dia com a pessoa, eu ganho mais quando eu abro um diálogo com ela do que quando eu viro as costas e saio me achando a boazona. Vou botar uma pimenta e você junta. Mas você está saindo bem pra caramba. Nossa pimenta é tudo levantada de bola, né? Essa pimenta nada. Tudo lembrem, o que é muito já justo. Já são quase 5 anos apanhando diariamente. Tudo bola na rede, né? Tudo bola na rede. Justo, porque ela é o que é. Tudo bola na rede. Ela é inteligente, articulada. Você pertence ao movimento Renovar. Isso. E quando você rompe, ou quando você foi rompida, né? Não, quando eu entro na justiça para poder sair do PDT... para sair do PDT... houve aquele negócio de que era um partido clandestino tentando entrar num partido legal e não sei o que e tal. E o próprio Renovar, num dado momento, disse, não, a gente é o MBL progressista, porque a gente realmente entra nos partidos e essa coisa toda. Olha, que pergunta agressiva. Reinaldo agora vai ser agressivo com Tabata. Não foi um pouco oportunista, num dado momento, você assim, viemos para renovar a política. Esse negócio de renovar a velha política foi um discurso que a direita fez muito. Vou renovar a velha política. Quando eu era direita, eu lembro disso. Vamos renovar a política e tal. E um discurso, de certo modo, antipolítico. Eu não te vejo na antipolítica, devo dizer. Mas eu pergunto se, num dado momento, você não pegou um pouco de carona na antipolítica e se isso não foi um erro. Porque, na verdade, o Congresso nunca foi tão reacionário como agora.
Agora, o velhinho vai dizer, você que é tão jovem, menina, esse é o congresso mais reacionário. Eu acho que, cara, a ditadura devia ter um congresso ligeiramente mais progressista. Até porque era mais nacionalista, desenvolvimentista na época da ditadura. Hoje esse congresso é um reacionarismo fisiológico que, assim, irracionário. eu acho pavoroso, é assustador, assim, o que é reacionário. Eu quero saber essa coisa assim, do renovar a política, esse renovar como um valor em si. Ele não é um valor ideológico marcado, mas ele é um espírito. Eu acho que tem só separar algumas coisas que foram misturadas. Vamos lá. Uma coisa é o Renova, outra coisa é o Acredito. O Renova é uma escola. Então, eu fiz parte da primeira turma e acho que a melhor marketing que o Renova pode fazer é mostrar que todas as suas turmas sempre tiveram gente do PSOL, gente do PT, gente do PCdoB, gente do Novo. Então, que escola ideológica é essa que dá aula para todo mundo e quem passa pelo curso gosta? Eu não acho que PSOL e Novo gostariam do que estavam vendo lá se fosse uma coisa enviesada. Então, é um curso que para mim foi muito rico, no sentido de conhecer outros malucos que queriam ser candidatos. Que para mim é absolutamente incompreensível. A política é isso, você respeita quem elegeu aquela pessoa. Então, no Renova, a gente aula de quê? Como montar uma campanha, como fazer redes sociais, o que faz um vereador, o que faz um deputado. Pode parecer besteira. Você está dizendo que não é um conteúdo, é instrumental. Não é programático. É um instrumental. E aí, por que isso é necessário? Uma falha dos nossos partidos. Quem deveria estar fazendo isso? Partidos políticos, que recebem recurso público para isso. E aí vocês podem falar, o que você fez? Eu passei pelo Renova. O que você fez? Obrigada. Eu queria essa deixa. Eu passei pelo Renova, foi muito importante para alguém como eu, que nunca tinha tido a menor oportunidade dentro de um partido político. Quem era a Tabata na fila do pão? Hoje eu sou presidente municipal do PSB. No sábado agora, nós estamos lançando a nossa escola do voto. Para competir com o Renova? Não. Que acho que tem que falar isso. Mas porque eu realmente acho que esse papel é dos partidos políticos. A escola do voto vai fazer o que o Renova fez no ambiente do partido. Partidário. Então, a gente está pegando os nossos filiados do PSB da capital que querem ser candidato a vereador. O PSB vai seguir as regras e não tem o dinheiro que outros partidos têm. Então, eu vou preparar meus pré-candidatos como presidente. Então, sabe aquele dinheiro que deveria estar sendo utilizado para isso? A gente vai dar aula, como montar campanha, como fazer rede social. E aí, obviamente, com recorte ideológico de quem está no PSB. Então, porque os partidos culpavam o Renova por estar fazendo um trabalho que deveria ser deles. E aí, se você tem essa crítica, eu fui lá, entrei para um partido, disputei a eleição, virei presidente municipal, sábado agora começa a nossa escola do voto. Mas isso não é uma ressignificação do lobby? E eu não tô usando... eu me explico. Eu não estou usando a palavra lobby no sentido pejorativo. Até porque eu acho que lobby é uma coisa íncita à democracia. Tem que ser regulamentado, inclusive. Eu sou o primeiro a dizer isso. Sou o primeiro a defender isso. Negar ele é a pior caminho. Mas à medida que você tem grupos de pressão da sociedade civil que acham interessante capacitar lideranças dos mais diversos matizes político-ideológicos, ao fim e ao cabo, o que esses grupos querem é eleger essas lideranças para cargos políticos. Que tenham pautas identificadas com as suas. Que tenham uma relação humana consigo. Que tenham, ao fim e ao cabo, as pessoas que organizam o Renova têm deputados, pouco importa se do Novo, do PSOL, do PDT, do PSB, do União Brasil, pouco importa. Que são pessoas que têm uma relação afetiva. Você tem uma relação afetiva com o Renova, claro. Você foi capacitada lá. Eu entendi a sua pergunta, mas acho que a gente tem que olhar para os dados. E essa é uma forma de lobby, não é? Não pela forma como o Renova funciona. O questionamento ele é válido. Por quê? Você pode imaginar que... Meu questionamento é um com questionamento toda a candura do mundo. Não, é um questionamento válido. Você vê gente que cria um instituto para preparar pessoas e não vão querer nada em troca. Nunca me pediram nada em troca. E aí eu vou falar do dado. Eu, Tabata, estou dizendo que nunca fui procurada pelo Renova para votar de forma A, B, C ou D. Se estão fazendo lobby, não é comigo. E aí vamos olhar para os dados. A gente tem quem que passou? A Joênia Wapchana passou pelo Renova, eu passei, Vinícius Poit. Eu acho, mas tem que olhar bem direitinho, que não tem uma votação em que os parlamentares que passaram pelo Renova votaram igual. A reforma da Previdência talvez seja o maior exemplo, mas são várias. Então, acho que quando a gente... É válido o questionamento, porque, sei lá, tem gente que fala que a Rússia interferiu na eleição americana. Questionamentos têm que ser feitos. Mas eu acho que cabe a resposta de vamos olhar para o dado. Olha, tem uma instituição que formou uma turma e essa galera aí nunca votou do mesmo jeito.
Acho que a gente pode acreditar quando eles dizem que não tem uma orientação ideológica. Por que eles fazem isso? Porque eles acham que podem melhorar a política. Só por uma questão de lógica. Não votar do mesmo jeito significa estar em todas as posições também, né? E eu nem estava falando de orientação ideológica. Eu só estou tentando entender o que eles ganhariam. Não, você ter um deputado, teu amigo... veja só, um deputado, uma deputada, um núcleo defletor de poder dentro da democracia. Mas será que isso não é uma demonização da sociedade civil? Não, da mesma forma que fizeram com os partidos? É só um questionamento, talvez seja um questionamento para fim de regulação. Se nós entendermos que essa é uma possibilidade de desenvolvimento de uma atividade de lobby, e aqui eu vou chamar de lobby, toda a atividade da sociedade civil organizada para fazer pressão sobre agentes públicos, o que é legítimo. Mas o meu ponto é que nunca houve essa pressão. Não, mas eu acho que se houver uma denúncia concreta de pressão, ela tem que ser investigada. Não estou falando de ilícito. Posso dizer claro. por que do meu incômodo? A minha primeira eleição foi financiada com 429 doações. A minha segunda eleição com 700 e poucas doações. Nas duas eleições, não houve uma pessoa que doasse mais do que 8%, 9%, 10%. Por que eu vou falar da preocupação com uma fala como essa? Eu, na minha primeira eleição, não ia receber recurso do partido político mesmo, assim, não tinha perigo do PDT me dar 1 milhão, e não ia receber financiamento de um super empresário, porque não iria aceitar e também ninguém ofereceu, sendo muito sincera. Ter 429 pessoas que doaram para mim foi muito difícil. Eu passei 1/3 da minha campanha pedindo dinheiro para poder viabilizar a minha campanha. Porque é fundamental para a política. Mas me deu uma super independência. Qualquer um dos meus doadores pode ligar para mim e falar: Tabata, se você votar assim, não vou mais doar para você. Beleza, tchauzinho. Tem outros 428, sabe? E nessa aumentou ainda mais. E eu sei quão difícil é convencer uma pessoa a doar para uma campanha política. Por quê? Porque essa relação ela é demonizada. Em outros países é super comum cidadãos doarem para campanhas políticas. Aqui não é. E aí, quando você não tem cidadão doando para campanha política, resta financiamento público, que no meu entendimento é necessário, mas tinha que ter regra de distribuição e está muito alto, mas eu acho que ele é necessário e eu sou completamente contra a doação de empresa. Mas aí você vê, a gente não quer que a empresa doe, a população como um todo não quer financiamento público e a população não quer doar. Como é que viabiliza uma campanha? Aí a gente tem uma grande divergência, porque esse aqui é um programa em que o entrevistador também tem opinião. Tá. Eu sou absolutamente favorável à doação de empresa. Você estudou num país em que tem doação de empresa, só que eles não doam diretamente para o partido, mas doam lá para... Não, eu sou contra, mas a gente pode fazer esse debate. É questão de transparência. Eu posso só terminar isso daqui rapidinho. Claro. Foi tão difícil para alguém como eu se viabilizar na política porque a sociedade morre de medo de se engajar com a política. Porque muita gente já fez coisa errada no passado e na hora que uma pessoa vai lá e funda alguma coisa como Renova para preparar pessoas que nunca se candidataram, a sociedade inteira critica. Mas sabe por que fez coisa errada? Eu vou lhe dizer minha opinião, minha modesta opinião. Na realidade, não fez coisa errada. A gente tem opinião aqui. Porque não, mas faz parte, é um bate-papo. Todo mundo tem opinião. É um bate-papo. Não. Por que fez coisa errada? Fez coisa errada porque ao representar interesses empresariais sem dizer abertamente que eram interesses empresariais, aí está a coisa errada. No momento em que você recebe um dinheiro de um grupo empresarial, de uma empresa, e todo mundo sabe que você recebe, então aquele deputado ele representa o setor de fumígenos, ou seja, o produtor de cigarro. E todo mundo sabe. Quem é contra cigarro não vota nele. Ou aquele outro lá, ele é o cara da mineração. No Brasil, esse é o meu problema. Esse é o problema com a falta de regulação do lobby. Porque o lobby existe. Com certeza. E ele existe e ele está por tudo. Nós sabemos. Não vamos tapar. O diploma de realidade nos obriga a dizer. Inclusive, eu já posicionei várias vezes, tem que regulamentar esse negócio. Tem que dizer quais são as regras. Uma única pessoa no mundo que não represente interesses. Não há. Fica parecendo que o cara representa as estrelas. Não, eu fico olhando para as bases populares. Isso não é verdade. Na realidade, todo mundo tem relações, todo mundo representa interesses com os quais concorda. Às vezes de maneira mais diletante, às vezes de maneira menos diletante. O que falta é a população ter acesso à informação de quem representa quem.
Você não acha isso? É só que eu acho realmente que a crítica ao Renova, ela é financiada... Eu não estou fazendo crítica. Não, mas ela vem sendo promovida por partidos políticos, que viram uma organização da sociedade civil, que é financiada por centenas de pessoas, e que aí eu dou o meu depoimento. Cabe a vocês olharem para as votações, destinação de emendas, etc., que nunca fez pressão por votação nenhuma. E aí eu acho que se inverteu um pouco a coisa. Tem uma organização da sociedade civil que está fazendo uma coisa que os partidos políticos deveriam estar fazendo. Os partidos políticos sentem ameaçados, começam a atacar essa associação, e aí você acha que quem ouve essa conversa vai querer fazer outra associação? Vai falar, não, eu vou doar dinheiro, dispor do meu tempo, para depois ser atacado quando a empresa que está fazendo corrupção nunca foi penalizada? Então, e aí, uma coisa que eu nunca lhe respondi... Esse meia-culpa eu já fiz publicamente algumas vezes. Faz muito tempo que eu parei de falar de nova política. Porque se defendeu a nova política, de alguma forma eu fiz parte disso e o resultado foi péssimo. Trocar A por B não necessariamente é bom, mas já faz uns 4 anos que eu aprendi essa lição e aí eu sempre falo, é boa política. A gente tem que qualificar pelo que a gente quer trocar. E sobre o Renova, sabe qual é a crítica? É que o Illuminati nunca diz que é dos Illuminati. Eu sei, gente. E teorias da conspiração são a gasolina que alimenta as redes sociais. Mas aí eu acho que todo questionamento ele é válido. E eu sempre vou sentar para responder todo questionamento. Minha assessoria nunca vai falar, a Tabata não fala de A, B, C ou D. Vocês viveram isso. Mas eu acho que a gente também tem que estar disposto a ouvir, olha, tem essa teoria da conspiração. Aí eu tenho uma resposta. Olha, todo mundo vota diferente, os financiadores são diversos, e aí eu concordo com a crítica de que talvez fosse o papel do partido político. A partir do momento que eu assumo uma cadeira como presidente do PSB municipal, eu faço exatamente o que eu estava criticando que os partidos deveriam estar fazendo. Então não é problema, todo questionamento é válido, mas eu acho que a gente também tem que estar aberto para olhar para os dados, etc. Falar um pouquinho da sua visão sobre economia. Eu queria entender quais são as suas posições. Há sempre um cabo de guerra, né? Eu não vou nem chamar de ideológico, porque eu acho que não é ideológico. Ele é consequencialista, ou seja, determinadas políticas em matéria de economia têm consequências distintas, né? Não é isso? Então, por exemplo, a privatização da Eletrobras, ou outro tema interessante, eu não vou nem falar de privatização da Petrobras, mas a distribuição de dividendos na Petrobras para além da política de dividendos. Como aconteceu no apagar das luzes do governo Bolsonaro. Marco legal do saneamento. De certa forma, regulação de determinados setores, como, por exemplo, a regulação de redes sociais, que tem a ver com o aspecto econômico, porque no fim do dia é o dinheiro que motiva o bloqueio que se tenta fazer contra o PL das fake news. E aí eu nunca vi lobby desse tamanho. Nem eu, nem tão violento e descarado. Nem tão violento. Eu queria te ouvir sobre essas coisas, não falar sobre economia de maneira etérea. Você com os 10 projetos bem complexos, né? Tá, resuma isso em 2 minutos. Eletrobras, redes sociais, etc. e tal. Eu vou falar talvez de alguns princípios norteadores, a gente pode entrar no exemplo que vocês quiserem. Eu tenho o dom de ter visões que desagradam aos dois lados, porque desagradar só um não teria graça, né? E acho que a gente conhece bem 2 visões. Uma de um Estado minimalista, o Estado só atrapalha, não sei o quê, tem que reduzir, tem que cortar. E a outra de um Estado inchado que diz para onde a economia deve ir. Tudo tem que ser estatal, a gente vai subsídio para lá, isenção para cá e por aí vai. Quando eu falo de uma visão de centro, é de uma visão de um Estado eficiente. Eu acho que é muito importante ter áreas em que o lucro não mete a mão. Então, saúde, educação, segurança, a gente não pode permitir nenhum tipo de privatização. É claro que o privado vai cumprir o seu papel com planos de saúde, com escolas privadas, mas na minha opinião tem que ser público, universal, a gente tem que cuidar muito bem. E aí, nas outras áreas, a gente vai ter que entender o quanto que a gente perde de eficiência quando vai para o Estado, então quando você perde a competição, quando as coisas são um pouco mais rígidas, e o quanto você ganha de segurança nacional, o quanto você ganha de desenvolvimento, e tudo isso torna cada análise muito mais complexa. Então, para além de saúde, educação e segurança, eu vou precisar estudar para me posicionar. E aí tem muitas coisas que a gente pode debater. E aí não é só se vai privatizar ou não, depende das condições de privatização. Essa privatização vai garantir que o mais pobre vai continuar tendo acesso?
ela vai cuidar do meio ambiente? E aí tem um exemplo concreto, que é da Eletrobras, que eu fui absolutamente contra. Especialmente contra a privatização. Contra a privatização, porque foi desenhada uma privatização que vai onerar os consumidores, os cidadãos, que é ruim para o meio ambiente, que força a construção de gasoduto em um lugar que não faz o menor sentido, para poder levar dinheiro para um grupo econômico muito específico. Só me permite esclarecimento, essa privatização, capitalização da Eletrobras, né, entre outras delicadezas, faz o seguinte: constrói termoelétricas lá no centro-oeste, no meio do país, pega o gás que sai do litoral quase, leva lá para o centro-oeste e depois tem que construir redes de transmissão de lá. Porque quem vai construir essas redes vai ganhar dinheiro com isso. Vai ganhar dinheiro. São 52 bilhões de reais de investimento público, de dinheiro público, e arrecadaram 30 e poucos na capitalização, e aí o governo o Estado tem 43% das ações e vota como se tivesse 10%. E esse aspecto... É inacreditável o que se fez ali. E esse aspecto, só para explicar ao nosso telespectador, é o que enseja objeto de uma ação de descumprimento de preceito fundamental movida pela AGU e que hoje pende de julgamento, está sendo processado perante o Supremo Tribunal Federal. Estava falando um bando de pentelho que, em vez de entrevistar, fica falando. Mas tudo bem. Eu vim para uma conversa, então eu estou tranquila. Não! Que nós falamos para cacete. Mas essa arte de desagradar todo mundo é de dizer que o mundo é um pouco mais complexo. Isso. Eu não acho que tudo deveria ser estatal, nem tudo deveria ser privatizado. Meu posicionamento claro é saúde, educação e segurança. O resto, eu quero saber... Interfere na segurança, na soberania do nosso país? Vai trazer mais ou menos dinheiro para a gente investir em educação, segurança e saúde? Os moldes da privatização vai garantir que o serviço está chegando em quem mais precisa pelo menor preço? São perguntas complexas, com respostas complexas, que é o caso da Eletrobras. Você fica uma torcida. Eu sou contra porque eu odeio o Estado, eu sou contra porque eu amo o Estado, eu sou a favor porque eu odeio o Estado, e ninguém se deu conta do quanto que a gente está pagando uma conta altíssima para beneficiar um grupo econômico e lascar com o nosso meio ambiente. Será que essa não é uma posição que poderia unir aos dois lados? E aí isso serve para vários debates. Então são as perguntas que eu vou me fazer. E aí a gente pode falar de vários exemplos aqui. Mas quando eu falo de uma visão mais ao centro é buscar um Estado eficiente, que ele faz aquilo que é necessário muito bem, mas que ele não se aventura para fazer tudo. Pode ser bem preciso, mas e aí, se você falar assim, não, eu não pensei a respeito, tudo bem, porque também ninguém é obrigado a ter pensado sobre tudo. Outro dia alguém falou, eu faço muito jornalismo opinativo, o meu amigo falou, que inferno, tem que ter uma opinião sobre tudo. Eu falei, às vezes eu não tenho. Está meio que na descrição do meu trabalho, né? Ter opinião formada sobre tudo. Sobre tudo, né? Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do querido Paulo Coelho e Raul Seixas. Olha só. O que você pensa da questão da Petrobras, por exemplo? Eu, pessoalmente, sempre fui contra a paridade, porque acho que a paridade, inclusive, armou a greve dos caminhoneiros, que foi organizada pelo Jair Bolsonaro em 2018. Então, nessa questão recente de você ter um preço nacionalizado que, não obstante, não destrói a Petrobras, né? Você está com essa visão, você acha a paridade pronto? Posso só explicar para quem está nos acompanhando, que é um tema mega complexo, e eu vou colocar bem simples, então me perdoem aqui pelas simplificações exageradas. Qual que era a política da Petrobras? É você parear, igualar os preços daqui com os de fora. Isso. Ou seja, não só a Petrobras na sua produção, ela vai comprar coisas no Brasil e vai comprar coisa no mercado internacional. A paridade que escolheu era extremamente radical no sentido de que não importa se a gente está comprando daqui ou de fora, a gente só vai usar o parâmetro de fora. Isso. Então, eu vou assim, para simplificar, o pacote de arroz que a Petrobras iria comprar, péssimo exemplo, né? O cano que a Petrobras iria comprar, mesmo que ele fosse comprado no Brasil, ele era precificado de acordo com o preço do cano no mercado internacional. E aí isso deixava a gente... O exemplo do arroz é bom, porque a comida também virou commodity num dado momento e a inflação de alimento foi parar no E aí qual que é o problema disso? É a flutuação, mais do que o preço em si. O mercado internacional flutua, varia os preços muito mais rápido. Quando você está pareando tudo, balizando tudo pelo mercado internacional, você fica mais vulnerável ao choque internacional. Putz, subiu muito o preço do cano. Mas o cano que a gente está comprando é brasileiro, não subiu o preço aqui. E aí o preço da gasolina dispara. Não considera a nossa produtividade.
Me parece que defender isso vai ser mais por uma razão ideológica, na linha de tudo que é desse jeito, privatização é bom, do que por uma razão, de fato, de faz sentido. Defesa burra da economia do mercado. O caminho que eu vejo o governo tomando nesse sentido me parece fazer sentido. Não sou a maior especialista, mas que é de que, olha, as coisas que vêm de fora, a gente precifica como coisas que vêm de fora. Mas as coisas que vêm de dentro, a gente precifica como as coisas que vêm de dentro. E você pode criar colchões. Não é o público pagar, mas no momento que o preço está muito alto, você cria um colchão. E aí, quando ele está muito baixo, você pode fazer um fundinho ali, por assim dizer. E aí o pessoal compara muito com os Estados Unidos, né, que é o país talvez mais liberal economicamente. Os próprios Estados Unidos, eles têm reservas de petróleo que pertencem ao governo. Porque isso te ajuda o quê? Então lá não tem uma Petrobras pública como tem aqui. Determinar o preço. Mas todo país tem algum mecanismo de proteção aos choques exteriores e também de proteção de soberania nacional. Esse é um meio do caminho. Que aí acho que descreve um pouco da minha visão. Lembrando, né, Taba, tem outra área que esse país ultraliberal, o Biden importou uma empresa de Taiwan que produz chips, importou lá no Arizona e botou, acho, coisa de 50 bilhões de dólares e disse assim, é dinheiro do Estado para produzir chip aqui. Essa ideia do Estado ficar fora... Nem mais os Estados Unidos. E aí, assim, é muito mais fácil, gente, de novo, subir num palanque para o Twitter e falar, eu quero que privatize tudo, eu quero que estatize tudo. O mundo é mais complexo. Hoje, no meu entendimento, é uma questão de soberania nacional, você saber quem está vendendo os chips que você vai usar para a indústria de eletrônicos. Talvez daqui 20 anos o petróleo fique 50 anos, tão obsoleto, que já não faça sentido para um país ter uma empresa de petróleo. Mas hoje faz. E acho que a gente tem que trabalhar até pelo nosso potencial, pela nossa natureza, para acelerar ainda mais a transição energética e entender que as coisas vão mudando. Então, que hoje você pode defender uma indústria X por uma questão de segurança, soberania, e daqui 30 anos abrir mão dela e falar, olha, já não faz mais sentido para o país investir esse dinheiro aqui. A gente vai investir em outra área. Buscar o Estado eficiente é isso para mim. Vamos fazer uma, como diriam os franceses, a chaude. Pá! Quantos candidatos progressistas haverá na disputa pela Prefeitura de São Paulo? Não tenho a menor ideia. Bem rápido, não sei. Como é que é? Comente. É assim, deixa eu olhar minha bola de cristal. Não é aqui. Gente, tudo pode acontecer, inclusive nada. Eu sou muito ruim em futurologia. Opa! Não, mas agora mas você vai ter que explicar. Não, porque não, mas isso é para tudo. Você é pré-candidata. O partido colocou meu nome, fico muito honrada com isso. Agora, não assinei, serei candidata a todo custo. O partido colocou seu nome e você também colocou seu nome. Veio do partido a provocação. Tá. Tanto que mas a você escola... Quer? Depende. Tá. É isso que as pessoas... Como é que eu não tenho um plano traçado. Olhe para a Câmara da Verdade. Você quer ou não quer? Não, mas você é uma candidata muito viável. Muito viável. Justamente porque... sabe aquela coisa que eu falo que quando a minha resposta desagrada? Igual o negócio da meritocracia. É muito sincero. As pessoas falam, você quer ser governadora, presidente da República, etc e tal. Você quer, né? Não, eu não tenho um plano traçado. Gente, a gente está acostumado com um político que planejou 10 anos sua entrada, que já faz só 5 anos que eu estou aqui. Estou com muita coisa, presidente da frente da educação, da frente da saúde mental, fico muito honrada. Tem a possibilidade, sim, de eu disputar a prefeitura ano que vem, mas eu não tenho um plano traçado para essas coisas. Você se dá conta de que você, embora tenha feito um caminho acadêmico, que eu não fiz, por exemplo, porque eu fui para sindical, mas nós temos uma origem parecida. Você vem do povo. Você vem do povo. Nordestina, a rigor, nascida fora do Nordeste. Minha Bahia e minha Paraíba. Bahia, Paraíba, nascida em São Paulo, nascida na periferia de São Paulo, nascida no segundo estado nordestino do Brasil. Né? Você é um produto maior, congrega a primeira Bahia, a segunda é São Paulo, nome nordestino. Sim. Nasceu aqui, origem pobre, foi para a área acadêmica, sim, mas você tem a sua origem. Então, qual é o mal de você querer ser presidente da República? Nenhum. Não tem mal, aliás, mas não é só como eu funciono. É bom. É bom. É isso que eu falo. Tomara essa daí talvez seja a que mais desagrada. Da República com você. Tem uma coisa que, pelo menos, sempre me gerou muito angústia como cidadã. Isso em São Paulo a gente teve muito. Do político que se elege para um cargo, para se eleger para outro cargo, para se eleger para outro cargo. Aqui o caminho é prefeito, governador, presidente. E parece que o político nunca está honrado, está naquele cargo, trabalhando para o povo.
não sei se é assim ou não. Precisa ser assim? Mas isso não decorre, basicamente, das ambições de quem tem espírito público como você? Vamos lá. Você nos descreveu uma série de bênçãos, de acidentes favoráveis e benfazejos na tua vida que te transformaram nessa pessoa poderosa, potente, intelectualmente, afetivamente, solidária. E o acaso, combinado com o engenho, te trouxeram aqui. E você é deputada federal, uma das mais bem votadas desse estado, enfim. E das mais articuladas. Das mais articuladas, uma pessoa com a cabeça prodigiosa, óbvio. Mas não é um pouco o seu dever trilhar esse caminho? Explicar de outra forma. Seria uma honra ser prefeita de São Paulo. Mas eu tenho 337 mil votos para honrar. Eu acabei de ser reeleita. Eu acharia incorreto, com o que eu acredito, com a população de São Paulo, do Estado, se no dia seguinte à minha reeleição eu começasse a trabalhar por outro cargo. Se fizer sentido para a cidade, para o partido, se a gente tiver um projeto com um time de candidatos a vereadores, vamos embora. Mas se eu estou trabalhando para isso hoje e só pensando nisso, não. Eu estou presidindo a bancada da educação do Congresso, a bancada da saúde mental, estou no GT da reforma tributária, é mais nesse sentido. Não é que eu não acho que seria uma honra, daria para fazer muita coisa, vamos embora. Mas eu preciso honrar os votos que me trouxeram até aqui. Que prefeita você seria em São Paulo? Como é que você imaginaria? O que fazer na cidade de São Paulo? Além de começar tapando os buracos que todos nós caímos por Eu tenho uma outra pergunta. Eu não sei se você sabe que prefeitura, com raras exceções, a prefeitura em São Paulo é um cemitério de reputações, né? Eu ouço isso todo dia. Você sabe disso, né? Eu poderia me oferecer... Eu não sou político, jamais seria. Eu tenho pavio muito curto, manda merda. Sério mesmo? O quê? Eu mando merda com uma facilidade. Eu tô brincando. Fora do... É uma ironia. Fica me sacaneando. É porque... Tenho. Você? Assim, poderia me oferecer qualquer coisa, menos a prefeitura de São Paulo. Mas é porque isso entra... Eu ia querer ser governador do estado. Porque se você pensar governador de qualquer estado... Fora a questão da segurança pública, que é meio complicada, mas fora isso, o governador quase não tem problema. Você já viu alguém reclamar com o governador sobre buraco de rua? Eu ia querer ser Educação já é uma reclamação mais difícil. Eu tenho uma amiga que ela me falou que o sonho dela é ser ex-presidente da República. Isso. Também. Não, vice é bom Agora, demais. prefeito é um inferno. Destrói a vida das pessoas. Eu tô tão consciente que a minha lógica é diferente da lógica da política, que eu fico quase pedindo desculpa. Se eu for candidata a prefeita a São Paulo, não vai ser para depois ser governadora, presidente da República, etc. e tal. Vai. É porque eu acho que é isso que está errado. Parece que o pessoal não está honrado de estar no lugar que está. Quanta gente se elege para ser prefeito. Não, tem que terminar. E aí é assim, trabalha desde o dia 1 para ser candidata a governador. E parece que não entende assim. Se você for Vocês entendem o ponto que eu estou trazendo? Eu entendo. Se você for governadora, por favor, não interrompa a governança para disputar a presidência da República, porque nunca dá certo. mas não deveria dar mesmo. Acho que esse é um pouco do ponto. O que você faria com São Paulo? Mas deu para entender? Porque eu sei que deu. Assim, a gente não concorda muito com essa lógica, beleza, mas deu para entender. Concordamos em discordar. Só está faltando um político que se sente muito honrado de poder exercer o cargo que está honrando. E se vier outro depois, seja consequência, porque você se preparou porque faz sentido. E não porque tudo aquilo foi uma arquitetação desde que você era pequenininho. Enfim, acho que esse é o ponto. Sobre São Paulo. Eu tenho muitos amigos que vêm de fora, de outros países, de outros estados. E geralmente quem vem de fora fica no centro de São Paulo, né? Jardins, isso. Ibirapuera, não. E aí a pessoa fala, nossa, São Paulo, país desenvolvido, descolou do Brasil. E eu sempre faço questão de falar, mas tem que ver a periferia. E não é porque eu não quero que a pessoa não elogie São Paulo. Vá falar mal de São Paulo na minha frente. Inclusive, eu brigo muito com isso em Brasília, porque São Paulo não tem uma fama muito boa lá, não. Mas é porque São Paulo também é a periferia. E de que adianta essa cidade mais rica da América do Sul se não funciona para a periferia? Vou contar a anedota da minha vida. Eu vou à missa quase todo domingo, é igual terapia. Eu ia falar que todo domingo, mas o padre e o psicólogo iriam reclamar. Então, eu vou à missa quase todo domingo, na Vila Missionária. E eu já ganhei vários prêmios, melhor deputada, mais de 10 projetos aprovados, BBC, Time, não sei o quê. Mas para minha comunidade o que vale é que a vida piorou muito nos últimos anos. Então termina a missa, das 10h30 a meio-dia, e faz a filinha para eu despachar todo domingo, meio-dia, com os meus... Na porta da igreja. Na porta da igreja, minha mãe fica puta. E o que as pessoas me trazem faz sentido, porque as duas coisas são verdade, a gente fez muita coisa legal. Mas a vida na periferia piorou muito, assim, minha mãe pega ônibus todo dia. Aí eu sou criticada porque minha mãe pega ônibus todo dia. Aí é outro capítulo, porque as pessoas, né,
E criticada porque você não Não, porque ela deveria dar de motorista. Você não provê a sua mãe. São duas coisas. O povo quer político honesto, mas não. Quer político estarrado também. Quer político honesto, mas que arrume um carguinho pra mãe. Quer mandar na minha vida. Isso. Eu fiz uma decisão com a minha mãe e com o meu irmão, que a gente vai juntar tudo que a gente tiver para ter uma casa própria, que a gente não tem. Então, sou a pessoa mais mão de vaca que vocês puderem imaginar. A gente tem tudo que a gente precisa. Mas está eu, minha mãe e meu irmão trabalhando para a gente ter uma casa própria. Seu irmão faz o quê? Curiosidade Meu irmão é rápida. programador. Odeia política. Tá. Mas me ama, que eu acho que é o que vale. Então, enfim, capítulo à parte. Então, o que me mexe em São Paulo é isso, é pensar uma cidade que é rica, que é extraordinária, mas que tem esgoto a céu aberto, que tem os córregos poluídos. Sua mãe mora ainda na Vila Missionária. Na Vila Missionária, no mesmo lugar. O ônibus só piorou, parando, mais lotado, vive quebrando na Santo Amaro, que é isso, eu não tenho coragem de chegar na minha comunidade e falar, olha só que legal me ter como deputada federal. Eu tenho certeza que eles têm orgulho de mim. Eu fui a segunda pessoa mais votada de todo o estado na minha comunidade. Minha votação aumentou pra caramba, eles estão acompanhando. Mas a verdade é que a vida piorou, porque como deputada federal tem um limite. Segunda pessoa mais votada do estado na sua comunidade, quem foi a primeira? Foi o Boulos. Então, no estado ele foi o primeiro e eu fui a sexta. Mas eu vou mudar para a Vila Missionária. Não, aí você olha as outras pessoas, você vai se desanimar. Não, mas é porque é muito difícil ser votado na periferia. Mas acho bom a Vila Missionária mas ter a comunidade que me conhece... me elegeu, aumentou a minha votação. Isso é muito foda, porque eu estou competindo com quem compra voto. Então, assim, eles reconhecem o meu trabalho, mas a vida na periferia piorou. Faz sentido? Tabata, a gente aqui de uma transparência absoluta, a gente é amigo do Boulos, tá? E o Boulos eu já quebramos o pau, o Boulos já me chamou de poodle, né? Eu já chamei ele de coisa pior até. Mas depois a gente fez as pazes. Mas nós somos seus amigos também. Somos seus amigos. Não, mas o que eu quero perguntar é o seguinte, e não dá para omitir que a gente é amigo do Boulos. Mas a gente está ficando seu amigo também. Estou gostando desse papo aqui, está ficando muito bom esse papo. É possível um acordo, qualquer que seja o candidato, ou você ou ele, ou não? Não é possível, na sua leitura, a Prefeitura de São Paulo? É muito difícil falar do que vai acontecer ano que vem. E já deixei claro, assim... meu lado sempre vai ser o da democracia do campo progressista. Mas hoje eu tenho uma visão de mundo muito diferente do Boulos. Em quê? Vamos lá. Aí vou ser muito cuidadosa. Eu não acho que a política... Não seja. Vamos reformar. Não seja. A gente já falou que é amigo dele justamente por isso. Criticando os outros, às vezes não serve muita coisa. Não. A forma como o Boulos faz a política é muito oposta à minha nesse modus operandi. Não tem medo de aparecer uma foto com alguém de direita. Seja ele o governador, o prefeito, o Bolsonaro é meu limite. Nunca estive no mesmo recinto. Que preste. Uma vez o Bolsonaro vai... Uma vez o Bolsonaro vai lá na Câmara e elogia um texto meu. Aí eu vou no rádio e eu me nego a ser elogiado pelo senhor. Eu não quero ser... O senhor não entende o que eu escrevo, o senhor não entende o que eu falo. Então... No meu currículo só tem xingamentos. Mas é isso, bom, assim, né? Eu acho que é menos uma diferença de visão de mundo, existe também, e mais de modus operandi. Eu não tenho medo de cancelamento, eu não tenho medo de foto, eu acho que a gente tem que resolver. Não tenho medo de Twitter... E me parece que o Boulos fica um pouco preso. O Boulos votou contra o arcabouço fiscal. Eu não tive coragem de fazer isso. De direita, né, durante muito tempo pelo PT, eu tenho um monte de amigo do PSOL, você sabe, hoje, né? Mas eu acho esse voto deles contra o arcabouço fiscal de um equívoco. Assim, esse é o voto do Twitter. Equívoco assim, tudo bem, talvez eles até tenham dado o voto que o Lula gostaria de ter dado, né? O Lula falou assim, eu também sou meio contra. Mas eu digo o seguinte, e se todo mundo vota contra? Exato. E se o arcabouço cai? Sim, então não ia deixar. Não, mas se o arcabouço... Não, eu pergunto o seguinte, se o arcabouço cai... Porque se o arcabouço cai... Juros altos, você confronta. Inflação, desemprego... Você confronta. O arcabouço... Cai a proposta do Cajado, que foi organizada ali, combinada. Então vamos fazer assim, pau a pau. Arcabouço da direita, arcabouço da esquerda. Ganha qual? Sim, eu fiquei depois que eu conheci ele. Então, assim, o PSOL deu um voto que, se todo mundo desse, não tornaria o mundo melhor. Esse é um voto que tem um país inteiro para reconstruir. Mas, de novo, a política tem espaço para quem faz discurso, a política tem espaço para quem negocia, a política tem espaço para quem está na rua.
É só que nem sempre é fácil juntar essas visões. Isso significa que tem espaço para acordo, não tem? E ela não é para eliminar uma visão de esquerda, é só para ter mais competição no espectro. Mas, Tabata, você não acha que eu sou... É melhor não dizer isso. Mas é que tem muitos PTs, né? Tem muitos PTs. Dentro do PT. Exato. Eu vou fazer uma questão pessoal. Mas é Momento fofa. Tititi. Tititi. É bom, Diga. né? Que vende tititi, né? Pelo menos vendia. Eu morro de vergonha, mas vamos lá. Não, vamos. Estou preparada. Você é namorada do prefeito de Recife. Que é um galã, né? Lindo. É um cara bonitão. Bonitão, bonitão. O pai dele, aliás. Eu vou sair aqui, João. O pai dele era Valfrido e muito Reinaldo falaram que você é bonitão. É, Bonitão, João, Reinaldo. bonitão. Eu conheço pessoalmente. Que Vai falar muito bem. Oxe, Não, hoje é minha Bahia. Não, é a Bahia. Não, é Pernambuco, então pronto. Vice. Quer dizer, vice? Então. Muito bem. Vocês juntos ali, você, deputada federal, tem toda uma tensão em torno do seu nome. A gente falou disso ao longo de quase 1h30 aqui, né? Ele é quem é de uma família que tem um peso histórico, porra. Não, vou pegar o João, a gente volta ao golpe de 64. A gente volta ao bisavô dele, né? O Miguel Arraes. Vocês falam de política quando vocês... Não, eu vou responder. É que eu estava esperando uma pergunta muito pior do que essa. Eu não fiz essa pergunta que alguns entenderam. Não, claro que não. Pera. Vendo um filme, vendo não sei o quê... no dia a dia. Porque, assim, como eu trato disso com a minha mulher, que não é política nem eu, a Lilian, que está ali, né? Ele sendo político, você sendo político, vocês devem falar muito de política. Mas vendo um filme, a hora de escolher o filme, vocês escolhem um filme romântico, meio daqueles babaca que a gente chora no fim de semana, aquele do cachorro, como é que chama, meu amor? Eu e João somos dois corações mole. A gente é o filme... Como é que chama o filme do cachorro que morre? Todo mundo se debulha em lágrimas. O do Hashi ou é o do Marley? Eu jamais Mas tem o do assisti esse Ratico filme. também, que aí você chora mais ainda. Chora mais ainda. E eu também, eu choro fácil. Eu assim, eu vejo o filme e como é que é? Deixa eu piorar. Vocês planejam essa política pergunta. juntos? Vocês planejam movimentos políticos juntos? Não, porque são dois estados muito diferentes. Um país só. Sim, mas aí os dois fazem política local. O Pernambuco é um pouco o eixo do PSB. Pernambuco e São Paulo são os dois polos mais fortes do PSB. Agora eu acabei de desagradar os outros 25 estados que estão no PSB. Não, a gente está aqui para isso, é para criar confusão. Mas, sim, falo muito com o João de política. Acho que médicos falam de medicina e jornalistas de jornalismo e por aí vai. Mas é muito mais ele contando da política em Recife e eu do que estou vivendo em São Paulo e compartilhando, porque os dois têm trajetórias independentes. Eu fui eleita deputada federal sem conhecer o João. E isso vale para ele também. Então, acho que é muito mais de compartilhar as azeduras e tristezas e dificuldades. Essa semana foi muito difícil para mim em Brasília. Ele daria uma belíssima entrevista, hein? Um final de semana por mês eu bato ponto em Recife, um final de semana por mês o João bate ponto aqui em São Paulo, então podemos combinar. Mas, então é muito mais nesse sentido. Essa semana foi muito difícil para mim. Tiraram um Fundeb do limite, colocaram um Fundeb no limite de gastos, ou seja, a educação vira alvo de outras linhas. Passaram 4 projetos horríveis para o meio ambiente. Foi daquelas semanas que você fica decepcionado, puto com todo mundo. E aí eu liguei, aconteceu isso, fulano podia ter falado e não falou, não sei quem deu para trás de última hora. É mais nesse sentido. E aí ele responde, se acalme, minha linda. Meu amor, meu avô sabia disso faz tempo, meu bisavô. Aí ele fala, bichinha, tenha calma. É que eu sou mais agitada. Mas eu acho que ser mulher na política... é muito mais difícil do que ser homem, porque geralmente seu parceiro não entende. Eu não vou resistir mais um pouco de tititi. Termina primeiro. A única coisa que eu ia dizer é... eu sei o que é você namorar uma pessoa que não entende você trabalhar de domingo a domingo, você trabalhar 18 horas por dia, você ficar até 3 da manhã numa reunião em Brasília e você de fato está trabalhando. Mas ele entende. Eu tenho um parceiro há quase 4 anos que realmente entende. A paixão. Esse foi o primeiro carnaval do João. Eu estava lá para prestigiar ele. Ele estava super orgulhoso. Eu saí no meio de uma festa porque começou a chover aqui. Para ir para a favela do Vietnã, para ir para o Morro do Macaco, porque faz parte. Eu escolhi essa missão. Outra pessoa não teria entendido. O João entendeu na hora que eu tinha que largar ele no meio da festa,
que obviamente a gente tinha planejado de curtir junto. Assim, ele se preparou para meses e ele me apoiou, comprou a passagem comigo. Então, essa dimensão que outra pessoa, especialmente pelo machismo, teria muita dificuldade de entender. Onde vocês se conheceram? No Congresso, os dois como deputados. Os dois como deputados. Também os dois poesia, como deputados cara. federais. Atenção. Agora vem outro. Amor no Em Congresso. Brasília. É isso. Amor no Congresso. Tabata, nós, claro, falamos de muita coisa, Até deixamos de falar de muita tititi. coisa. Mas o tititi é fundamental. Não, pois Para é. entender tudo. Eu fico até vermelha. Ô, querida, é o seguinte, as pessoas se amam. Inclusive, isso não é que motivo de vergonha. Isso não é motivo de vergonha. Uma parte de mim ainda é uma pessoa Isso tímida. é muito bom. Encerre do modo que você quiser. É claro que faltou a gente falar de 5 milhões de coisas, mas aí você tem a escolha de fazer o encerramento. A gente já agradece a sua presença aqui. Foi um baita papo. Não, foi muito eu legal. adorei Gostei demais. também. Foi muito legal. Muito Espero obrigada. que a gente não tenha te decepcionado demais. Não fomos muito bobinhos com você, não? Não, hoje foram ótimos. Encerre. Eu só achei o Reinaldo muito mais à esquerda do que eu esperaria. Mas aí você debate Faz com- tempo, o Valfrido é o culpado. Tá certo. Foi uma honra, adorei a nossa conversa. Se puder voltar, voltarei, vai ser um Faremos prazer. outros. Acho que duas coisas, uma muito concreta. Essa semana vai ser uma semana muito difícil no Congresso Nacional. Para a educação, no Senado, na discussão do arcabouço fiscal, e na Câmara e no Senado, nas discussões ambientais. E eu já vi votações que foram revertidas porque a sociedade se mobilizou. A nossa luta contra a pobreza menstrual foi isso. Quando eu apresentei o projeto para ter absorvente nas escolas, chacota nacional. 3 anos depois, lei implementada. Toda escola estadual de São Paulo hoje tem absorvente. Não é fácil, leva tempo mobilizar a imprensa, a sociedade civil, sabe, os ativistas. Então eu queria chamar muita atenção para o que vai acontecer em Brasília essa semana. Porque é literalmente o nosso futuro que está em jogo. O Brasil é um país que se desenvolve mais investindo no meio ambiente. A gente não pode comparar o Brasil com os Estados Unidos. A gente não é o país que coloca dinheiro, a gente recebe dinheiro. E Tabata, a gente está fazendo essa entrevista na sexta, vai ao ar na segunda. Exato. O ataque à Mata Atlântica é inconstitucional. Para além de criminoso. Além de criminoso. A defesa do meio ambiente é um direito constitucional e o que está sendo feito ali é um crime. ataque que agride a Constituição. É bom ficar claro, devolvo. E eu trago isso porque, de novo, eu sei o que é você detestar política, não querer saber, achar que é tudo bandido, não sei o que lá, porque eu já estive nesse lugar. Agora, esse é um discurso, como a gente falou, de demonizar a política, muito perigoso. Porque aí a gente abre, não é uma rua, é uma avenida para passarem com toda a boiada que quiserem. Então, gostando ou não, a gente não tem muita opção como cidadão. Tem que acompanhar, tem que pressionar. Eu acho que esse é o pedido que eu faço. E aí, o segundo, tem muitas coisas legais que a gente faz aqui em São Paulo, lá em Brasília. É a primeira vez que a gente tem uma frente de promoção da saúde mental, uma bancada. Então, quem quiser saber mais, Tabata Amaral SP nas redes sociais. Mas é um convite amplo para a gente se engajar. Para a gente não deixar a política só para os políticos. E aí, gente, tem para todo gosto. Você é de direita? Procure os políticos de direita. Você é de esquerda? Procure os de esquerda. Você quer estar lá vendo suas ideias representadas? Se candidate. Mas acho que é um convite para a gente fazer o oposto do que fizeram nos últimos anos e chamar para a gente essa responsabilidade mesmo. Deputado Tabata Amaral, eu estou mais feliz agora do que estava antes. Que bom. Essa entrevista foi muito boa. Posso terminar hoje? Hoje você pode terminar. Antes de você terminar, só lembrando, dá like, se inscreva. Era isso que eu ia falar. Isso tudo é muito importante para nós. Encerra, deixa eu dizer, esse podcast está indo bem para burro. E eu estou muito feliz, e hoje ainda mais feliz, por ter te conhecido pessoalmente, por ter conversado com você. Posso terminar? Por favor. Continua dando like, continua gostando do nosso Reconversa e assistindo a gente cada vez mais, porque, olha, eu fiquei muito, muito, muito feliz com essa entrevista. Muito obrigado, foi demais, Tabata Amaral. Você, é nota 10. Vamos terminar? Vamos embora, vamos. Aqui, ó. Viva! Muito obrigada. Obrigado. Tchau.